Bom dia, pessoal. Vamos começando aqui para a gente falar sobre a trajetória da ciência humana na era da inteligência artificial, ou o que seria a consciência humana. Vamos chegando, começando uma palestra, professores aqui da UNDF e da UNB. Bom dia, bom dia. Vamos lá, vai ter apresentação também sobre astronomia e inteligência artificial, comemorando 50 anos do planetário aqui na Campus Party. Vamos lá, todos bem-vindos. Olá, pessoal. Quem gosta aí da temática de inteligência artificial, chega aqui no palco do Serpro. Vai ter umas falas interessantes aqui sobre IA. Quanto tempo? Oi, oi. Alô, som. Então tá bom, pessoal. O nosso tempo aqui está limitado, né? Então a gente tem que estar terminando aí até meio-dia e 20. Tem alguns alunos aí da UNDF chegando, ficamos felizes aí da sua participação. Bem, a proposta aqui a gente está trazendo, o que a gente queria desenvolver aqui nesse palco, nessa conversa, é trazer um pouco do que é a ciência, e a inteligência artificial e como que eles estão conversando entre si, tá? E aí vai estar eu, Ricardo Sampaio, professor Adam Gontijo aqui vai falando um pouco sobre astronomia e o professor Newton Correia também falando um pouco sobre IA, a aplicação prática e o futuro da IA. Tudo bem? Então vamos começar? Nosso público seleto. Bem, e aí a primeira pergunta para a gente começar a pensar a respeito é: de onde viemos e para onde vamos? Certo? Quem acredita que estamos vivendo o surgimento de uma nova espécie? Estamos vivendo o surgimento de uma nova espécie? Será? E quem já se perguntou se a inteligência artificial pode superar a inteligência humana? Vocês já se perguntaram sobre isso? Então vamos lá, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso nos próximos 15 minutos, tá bom? Bem, vamos falar primeiro do que a gente, da onde que a gente está vindo e por que a gente está aqui nesse palco hoje. Eu, com alguns outros professores e apoio de vários outros, né? A gente faz parte do grupo de trabalho de inteligência artificial no GDF. Certo? Esse grupo de trabalho ele foi criado em setembro de 2023 por meio de uma portaria e ele tem como objetivo constituir um centro de inovação em inteligência artificial do GDF e o laboratório de inteligência artificial do GDF. O que é isso? São ações e centros que têm como objetivo atender as diferentes secretarias e ações do GDF no que diz respeito à inteligência artificial. Então, juntando a academia com o setor público para trazer resultados práticos que possam trazer benefícios direto e impacto para a população. Então, esse é o nosso objetivo, com o Centro de Inovação e Inteligência Artificial, e ele se baseia em 4 eixos. Pesquisa, que aí é o desenvolvimento propriamente dito de uma solução de IA para um resultado prático, ou seja, para uma solução que possa ser utilizada pela população. A capacitação, então a gente formar cientistas de dados que tenham a possibilidade de estudar e entender como aplicar isso no seu dia a dia, seja com aprendizado de máquina, seja com inteligência artificial, mas também os profissionais das áreas, como advogados, enfermeiros, médicos, professores, que queiram entender a inteligência artificial e fazer uso dela no seu dia a dia. Talvez não como desenvolvedores, mas como usuários dessa inteligência ou desse processo. E aí a gente tem o foco também no empreendedorismo, porque para se desenvolver soluções na área da pesquisa, a gente desenvolve coisas, mas a gente precisa de gente que dê suporte. Então a gente precisa de empresas que tenham essa capacidade de dar o suporte a isso que está sendo disponibilizado e entregue. E aí, por último, como a gente está aqui na Campus Party, falando aí de desafios e hackathons e afins, um dos eixos que a gente tem dentro do centro de IA é o eixo de desafios, uma plataforma que foi desenvolvida chamada Juggle e tem como objetivo colocar problemas de IA ou problemas que possam ser solucionados de IA para trabalhar em cima de desafios e pessoas trazendo soluções para esses problemas. Então, esses daqui são aí as propostas que a gente tem dentro do grupo de trabalho de IA e aí um pouco da apresentação do que eu
por que nós estamos aqui nesse palco hoje. Mas agora vamos falar da ciência, né? Porque a gente está falando aqui da Campus Party, falando de ciência, falando de astronomia. Então, na evolução da ciência, a gente tem alguns pesquisadores aí renomados, né? Já falou, se vir mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Eles falam que Isaac Newton fez essa frase, né, numa carta que foi enviada, mas, na verdade, tem um autor anterior a ele que já falava sobre esse conhecimento. Ou seja, como é que o conhecimento se acumula? Se eu estou fazendo alguma coisa hoje, é porque alguém fez antes de mim e me apresentou esse resultado. Se eu sei hoje desenvolver modelos de IA, é porque alguém com o estatístico, com a computação, desenvolveu atividades, desenvolveu soluções que poderiam ser utilizadas. Tá? E aí a gente tem outros filósofos da ciência, ou estudiosos da ciência, que falam que o progresso científico é um processo linear e cumulativo. Isso é Thomas Kuhn. E a gente tem Pierre Bourdieu, um francês, que fala do capital científico. Então, a ideia do capital científico é que o cientista ele acumula esse capital científico por meio da sua produção científica, por meio do conhecimento que ele é produzido. E aí, esse conhecimento que é produzido e esse capital, ele é utilizado para validar esse conhecimento. Então, o Ricardo Sampaio, o professor Newton, o professor Adam, eles são reconhecidos pela academia, por quê? Porque ele tem uma produção científica, e essa produção científica é reconhecida pelos seus pares. Então, é assim que funciona a ciência. Você produz a ciência, os seus pares validam se aquilo é realmente alguma coisa que tem valor, e aí você vai ganhando esse reconhecimento, e isso é chamado de capital científico. Tudo bem? Então, aqui a gente está falando da ciência evoluindo. Então, todos os processos de evolução, desde os primórdios, desde a Grécia Antiga, já falava nesse processo de conhecimento, de discussão, de evolução da ciência propriamente dito. Só que aí a gente tem o que é a ciência? O que a gente tem hoje de produção científica, certo? E aí, produção científica é um negócio gigantesco, é vasto, né? Então, o que tem de produção científica no mundo? Ninguém sabia o que é produção científica, né? Se a gente estiver falando aí de pesquisadores antigos, Leonardo da Vinci, por exemplo, é reconhecido como um dos grandes intelectuais da sua época, porque ele tinha conhecimento de quase todas as áreas de conhecimento que existia disponível dentro da sua área. Só que hoje, se a gente for tentar avaliar o que tem de conhecimento no mundo, esse é o mapa de conhecimento, ou seja, de produção científica que existe no mundo. Isso aí é de uma base científica apenas, que é a base Web of Science, mas outras áreas. Mas a gente tem aí em cores vermelhas, por exemplo, eu não vou saber respectivamente as áreas, mas o verde é saúde, a parte roxa está falando sobre produção científica na área de computação, a gente está falando na parte azul aí de matemática e física, ciências humanas. Então, isso daí são todas as produções científicas que existem no mundo em base científica indexada. Tá? Então, basicamente, se a gente está falando que a ciência é o acúmulo do conhecimento, esse aqui é um mapa onde você tem todo o acúmulo existente hoje em bases indexadas de produção científica. Cada bolinha dessa quer dizer uma área do conhecimento. Quanto maior a bolinha, maior produção científica nessa área do conhecimento específico. E as cores são separadas pelas grandes áreas do conhecimento, como eu falei. Áreas da saúde, computação e assim. Então, imagine que, se alguém tivesse a capacidade de absorver todo esse conhecimento, ele teria todo o conhecimento científico que tem disponível no mundo. Então, uma coisa é, temos todo o conhecimento científico? Não, porque a gente está aprendendo em áreas específicas. Mas a gente consegue mapear o conhecimento científico que está disponível hoje? Consegue. Ele está aí mapeado para vocês. Se vocês quiserem entrar no site afins, vocês conseguem navegar e ver exatamente quais são essas áreas. Tudo bem? E aí a gente vai falar um pouco sobre acúmulo de conhecimento pela inteligência artificial. A gente não consegue acumular todo esse conhecimento. Eu sou engenheiro elétrico de formação, doutorado na área de ciência da informação, então eu tenho algum conhecimento sobre aquilo que é minha área de atuação, aquilo que eu trabalho normalmente. Mas eu não tenho nenhum conhecimento sobre a área médica, sobre a área do direito, sobre a arquitetura, ou sobre outras áreas que não me dizem respeito ou que eu não passei parte do meu tempo estudando. No entanto, a gente tem um nosso amigo aqui, que é a inteligência artificial, que ele passou alguns anos estudando tudo que tinha disponível. Então, ele não estudou só engenharia, ele não estudou só ciência da informação, ele estudou tudo que tinha disponível. Ele estudou simplesmente toda a informação que tinha disponível sobre a ciência, que é aquele mapa que a gente mostrou lá atrás. Então, se a gente fosse Leonardo da Vinci há algumas centenas de anos atrás, a gente podia dizer, todo o conhecimento que tem disponível, eu tenho acesso, e eu conheço, eu consigo apresentar isso. Só que se a gente está na sociedade moderna, que é
prevê que o conhecimento científico está sendo abordado por meio da produção científica, eu não consigo consumir essa informação. No entanto, tem alguém que consegue. E esse alguém está no nosso meio hoje em dia, que é a inteligência artificial. Então, sistemas de inteligência artificial, eles interpretam vastas quantidades de textos científicos. Então, basicamente, eles têm acesso a todo o conhecimento científico produzido. Basta que alguém treine esse modelo em cima dessa produção, e ele já foi treinado. Tá? Algoritmos de aprendizagem de máquina analisam dados astronômicos, a gente está falando de astronomia, de uma capacidade que não era possível antes. O professor Adam vai trazer aqui para a gente essas possibilidades. Então, imagine só que esse conhecimento científico que a gente imagina que é de grande escala, a gente hoje não consegue acessar, mas tem alguém que a gente consegue acessar por meio de interfaces que tem esse conhecimento disponível. Tudo bem? Então, só para a gente chegar aqui, eu estou tentando construir esse entendimento, né? Então, a gente tem a ciência é a produção de conhecimento. Essa produção de conhecimento que a gente tem hoje, ela utiliza métodos. Esses métodos são os métodos científicos, que são produzidos ou são apresentados por meio de artigos científicos. E esses artigos científicos estão em uma base ou em um local onde possa ser acessado. O único problema é que eu, como uma pessoa, como um ser humano, não consigo consumir toda a informação. No entanto, tem, hoje, modelos que conseguem consumir toda essa informação. E aí vamos falar um pouco da IA generativa. O que a gente tem hoje? A IA generativa na perspectiva da ciência. O que o cientista faz? Então, basicamente, ele vai geração de hipóteses. Ele vai pensar assim, pô, mas que esse problema, como é que eu consigo resolver? O que está de errado, o que está certo? A IA generativa consegue fazer geração de hipóteses. Modelagem e simulação. Tem modelos de IA que conseguem fazer modelagem melhor do que eu, sentado? Sim, tem. Síntese de dados. Se eu colocar uma quantidade de dados massiva para dentro de um modelo de IA, ele consegue tratar esse dado e me dar uma resposta. Ele consegue fazer modelos e fazer o tratamento. Análise de imagens, descoberta de conhecimento e, por último, a geração de conteúdo, que basicamente é a geração de artigo científico ou a produção daquilo que foi gerado ou daquilo que foi tratado durante esse processo da ciência. Tudo bem? Então, nesse processo de geração, modelagem, síntese, análise, descoberta e geração de conteúdo, a IA generativa, ou a inteligência artificial, ela já consegue produzir o que um cientista como eu demoraria talvez 1 ano, se eu estiver muito bem animado e com muita energia para conseguir fazer isso. Para produzir isso tudo, ele provavelmente levaria 1 mês, no máximo, para conseguir fazer isso tudo e gerar um artigo no final de alta capacidade, de alta potência. Então, a gente está competindo com alguém assim, que tem uma capacidade muito maior do que a nossa na ciência. Mas, então, aqui já me deram 5 minutos, então, já chegando no final da minha palestra, para passar para os meus colegas. O ser humano já foi superado no que diz respeito ao acúmulo de conhecimento de IA. Então, já estou mostrando para vocês que a inteligência artificial já consegue acessar toda a produção científica que existe no mundo e eu nunca vou conseguir, mesmo se eu parar de fazer tudo que eu estou fazendo só para ler artigo científico. Tá? E aí, qual que é a necessidade que a gente tem? Repensar o que é ser humano e o que é ser cientista. Então, não adianta simplesmente eu dizer, agora eu vou produzir um artigo científico e vou pedir ajuda para a IA generativa, para o ChatGPT escrever para mim, e aí simplesmente colocar numa base científica. Porque isso ele já consegue fazer automático. Isso já tem várias pessoas sem o conhecimento científico que já conseguem pedir para fazer essa produção. E a gente tem vários casos aí na sociedade acontecendo. Tá? Então, a importância da consciência humana. E aí que entra o nosso grande diferencial, e aqui que eu queria deixar a parte importante da nossa apresentação. O Buda, ele foi considerado um cientista. Mas por que ele é um cientista? Porque ele, nos seus ensinamentos, ele enfatizava a importância da observação direta, da experiência e da análise crítica. Então, ele falou várias vezes, não acredito no que eu estou dizendo. Faça uma observação direta, analise você mesmo e tire as suas próprias conclusões daquilo que está acontecendo. Então, ele é um cientista que ele acreditava naquilo que ele estava vendo e ele reforçava que todas as pessoas, para seguir o caminho dele, tinham que conhecer a si mesmo. Então, basicamente, essa é uma frase que não é necessariamente do Buda, mas está relacionado a ele, que aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Então, a IA, hoje, a inteligência artificial, ela consegue conhecer os outros, ela consegue conhecer toda a produção científica que tem no mundo, mas ela não consegue conhecer a si mesma. Ela consegue conhecer a si mesma como máquina. Só quem consegue conhecer a nós mesmos, enquanto consciente, enquanto ser humano, somos nós. E essa diferença, nenhuma máquina vai conseguir alcançar. Só o ser humano realmente vai conseguir alcançar, que é ter o seu autoconhecimento e ter a sua própria consciência.
Então, voltando para a pergunta original, já terminando o nosso último slide, estamos vivendo o surgimento de uma nova espécie? Foi a primeira pergunta aqui que eu fiz para vocês. E aí, provavelmente, vocês devem ter pensado, a nova espécie é a inteligência artificial, né? É uma nova espécie humana? Não. Eu acho que a gente está vivendo agora uma nova espécie, que é o Homo Conscious. A gente está saindo do Homo Sapiens, que é o homem que tem sabedoria, porque hoje a gente já tem uma inteligência artificial ou um ser não humano que tem mais sabedoria e mais conhecimento do que a gente, para a gente passar para ser uma pessoa que tem consciência. E a máquina nunca vai conseguir ter a consciência que a gente consegue ter. Isso já foi ensinado 2.500 anos atrás pelo Buda. Então, a capacidade de ter consciência da nossa pessoa, do estado onde a gente está, do nosso contexto, das relações humanas que a gente tem, a máquina não vai conseguir. E isso vai fazer da gente diferente do que a gente tem da máquina. Tá bom? Então, não é o conhecimento humano, não é a quantidade de artigos científicos, não é a produção científica que tem no mundo, não é aquilo que eu estou produzindo de artigo, mas é aquilo que a gente consegue entender como ser humano, como consciência humana e como autoconhecimento. Então, aqui uma frase interessante, na interseção entre a tecnologia e a humanidade, que nossa jornada seja guiada pela sabedoria de conhecer os outros e a iluminação de conhecer a nós mesmos, buscando sempre o equilíbrio entre o progresso e a preservação da nossa essência. Quem escreveu para mim isso foi o ChatGPT. Muito obrigado. Oi, bom dia. Claro. Bom dia. Vamos agora... Eu acho que na alteração do slide ele mudou a cor, mas o nome é o mesmo nome que estava no slide do professor Ricardo. E os próximos slides eles vão ter mais vídeo e imagem do que texto. Então não se preocupe. Me chamo Adam, tá? Eu sou professor na Universidade do Distrito Federal. E quem quiser, né, qualquer contato, qualquer dúvida, tiver alguma curiosidade, pode enviar por meu e-mail. E vamos iniciar. O meu plano é o seguinte. Qual é a conexão da astronomia com a inteligência artificial? Né? Assim, a Campus Party está aqui para comemorar os 50 anos também do planetário, né? Isso, ou seja, 50 anos de um lugar onde a gente pode estudar, pode aprender sobre astronomia. Tudo bem, mas o que é astronomia antes da gente começar a ver a conexão, né? É interessante. Então, vamos lá. Ó. Astronomia engloba vários conteúdos. Astrofísica, astrobiologia, cosmologia, astronáutica. Vamos dar uma passada por eles e aí eu aproveito para colocar um exercício aqui na plateia. Aonde vocês conseguiram identificar a inteligência artificial no que eu vou falar? Preste bem atenção. Seguinte, a primeira coisa é os movimentos planetários. Né? A gente está acostumado a achar que a Terra gira em torno do Sol, em torno dela mesma, mas se a gente for reparar, o movimento ele é este, porque o Sol gira em torno da galáxia, certo? Ou seja, o movimento ele é muito mais complexo. E isso daqui é uma estrela sendo rodeada por planetas. Isso não é nada extraordinário no universo. Isso daqui é uma das trilhões, milhões de estrelas que existem por aí. E os planetas também são vastos. E o que acontece? Se a gente conseguir identificar a estrutura desses sistemas, a gente consegue, por exemplo, dizer se eles estão numa zona habitável ou não, se tem água líquida ou não. Tudo isso são muitas informações, teras de informações que a gente precisa identificar para reconhecer o movimento planetário das suas estrelas que conseguem gerar energia, transformar a água em líquida e ter vida. Então, daqui a gente tem um problema simples, de movimento e distância. Mas isso daqui já é muito dado, porque tem muitas estrelas, logo tem inúmeros planetas, mais do que grãos de areia, se você imaginar, dentro da Terra. Vamos seguindo. Recentemente, né, e eu vou trazer algumas coisas recentes até, porque as recentes são extraordinárias para o ser humano. Recentemente, a gente tirou uma foto de um buraco negro. Não só uma, duas. E uma delas é da nossa galáxia. Se você olhar para o céu, na direção da constelação de Sagitário, você pode enxergar o buraco negro que está no centro da nossa galáxia. Esse buraco negro, a gente não enxerga ele, obviamente, mas a gente enxerga a massa que cai dentro dele, uma estrela engolida por ele, certo? E conseguimos tirar essa foto.
extraordinário, porque a quantidade de dados para renderizar essa imagem, vocês não têm noção. Na verdade, não foi um telescópio, foram vários telescópios espalhados pelo planeta Terra que juntaram pedacinhos de teras de bytes e conseguiram montar a estrutura dessa foto. Isso aqui que vocês estão vendo é o buraco negro da nossa galáxia. Mas não foi a única foto. Temos outra, da galáxia M87. Vamos só comparar o tamanho do nosso buraco negro com o buraco negro da M87. Olha lá, o nosso buraco negro está a 27 mil anos-luz, ou seja, a luz demora 27 mil anos para chegar aqui. O buraco negro de M87 está mais do que milhões de anos-luz daqui, certo? Se eu colocar eles em perspectiva, no mesmo lugar, olha o tamanho do buraco negro que está lá comparado com o nosso, certo? Então, quando eu trago o buraco negro para a mesma distância que o nosso, a gente consegue comparar e ver que as coisas são muito maiores do que elas parecem ser. E para gerar isso, é muito dado, é muita observação, é muita gente trabalhando, é cooperação de vários países, e, enfim. Vocês já viram aí que a inteligência artificial chega bem e consegue fazer um reconhecimento de padrões, ver se de fato essa foto representa um buraco negro ou não, e por aí vai. Tudo bem? Vamos seguindo. Outra coisa interessante é a cosmologia. Como que foi o Big Bang? A gente consegue tirar uma foto do Big Bang? Não do ponto de fato Big Bang, mas de alguns milésimos, na verdade, menos do que milésimos de segundos do que foi o Big Bang. E a gente consegue ver isso por causa de uma radiação cósmica de fundo. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é a forma como essa radiação cósmica de fundo é gerada. Imagine, então, o nosso espaço-tempo, que é um tecido, e ele é perturbado por todas as massas que estão em cima dele, como a água, que pode ser perturbada por cada massa que cai. Ela deixa uma assinatura, e essa assinatura eu consigo pegar na micro-ondas hoje, depois de bilhões de anos de vida do nosso universo, e a gente consegue pegar essa assinatura com radiação cósmica de fundo. Agora, pensem a quantidade de dados e pensem o que esses dados podem nos informar. Se o universo ele é isotrópico, se ele tem preferência de lugar, se existe, por exemplo, uma lei que rege toda a distribuição de massa, como que essa massa distribuiu, como que era o Big Bang, tudo isso tem como através dos dados, mas para isso precisa de um reconhecimento de padrões. Essa aqui é uma outra imagem mostrando, como que é essa visualização da radiação cósmica de fundo. Eu posso enxergar o universo por várias radiações, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, eu estou na visão do plano da galáxia, da nossa galáxia. É por isso que ela sempre aparece ali no centro, porque eu não consigo tirar a galáxia, eu estou olhando para ela, né? A gente está dentro dela. Mas eu consigo visualizar todo o nosso universo em várias faixas de frequência. Mas a faixa que mais traz informações é a micro-ondas. Se a gente aumenta ali o contraste, a gente consegue ver essa distribuição de massa e a gente consegue verificar como que foi os minutos depois, milésimos dos milésimos de segundos depois do Big Bang. Beleza? Porque antes a energia não conseguia escapar da matéria. Seguindo. Aqui, de novo, mais uma representação, só para mostrar para vocês que isso daqui, na verdade, é muito importante, é o que a cosmologia trabalha hoje. De onde viemos, quem foi o primeiro, né, ou seja, o primeiro ponto ali do universo, como que aconteceu? O Big Bang é indiscutível, tá? A existência dele é indiscutível. Agora o ponto é, como que foi o gatilho? Quem deu o gatilho? Certo? É tudo um questionamento. E tem mais um questionamento super importante da cosmologia. Aqui tem isso, né, que eu falei para vocês. A micro-ondas ela surge 400 mil anos depois que o universo nasceu. Ou seja, nesse pequeno pedaço, é muito complicado a gente saber o que houve por observação. Tá? Agora, tem uma dúvida. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente visualizou no universo, tudo que a gente detectou no universo, faz parte de 4,6% de toda a matéria do universo. Ou seja, 7,14% a gente chama de energia escura e 24% a gente chama de matéria escura. O que é isso? Isso daí, na verdade, é só porque a gravidade ela tem que trazer um resultado. Esse resultado não está sendo, de fato, o que o Einstein esperava. Aí a gente tem que considerar duas coisas. Ou a equação de Einstein precisa de correção, ou a gente não conhece, de fato, mais de 90% da matéria do nosso universo.
tem essas duas coisas. E, de novo, dados, estatística, comparações e por aí vai. Certo? Então, assim, ou ele está, né, ali na dúvida da equação, que é muito difícil, porque a equação de Einstein passou por várias provas, e eu vou mostrar uma prova recente agora, ou a gente não conhece essa matéria. E se for matéria escura e energia escura, o que elas são? Elas são neutrinos, mas neutrinos, enfim, fica aí a discussão para vocês, tudo bem? Agora vamos lá. Última prova da equação de Einstein, recentemente, foi em 2015. E aí começa o seguinte, toda estrela, quando ela não consegue estabilizar o equilíbrio hidrostático com gravitacional, ela explode, gerando uma supernova. E nessa supernova, se sobreviver, fica uma remanescente. Essa remanescente a gente chama de anã branca ou estrela de nêutrons, dependendo da massa da estrela que explodiu. E dependendo da massa, pode ser um buraco negro, claro. Mas o ponto é o seguinte, se eu tiver duas estrelas de nêutrons geradas por supernovas, elas giram uma em torno da outra, coalescendo, e uma choca com a outra. Isso gera a segunda coisa mais energética do universo depois do Big Bang, o chamado explosões de raio gama. Se você estiver ali na rajada, você é desmaterializado na hora. É claro que isso aqui acontece com frequência no universo, só que bem distante da gente. E o ponto é, isso daí já foi observado várias vezes. O negócio é, tem outra forma de observar esse fenômeno? Tem, através de ondas gravitacionais. E foi isso que a equação de Einstein trouxe, e a gente conseguiu detectar em 2015 pela primeira vez. Ou seja, quando essas massas giram uma em torno da outra, o espaço-tempo, as 4 dimensões, elas se balançam, elas se ondulam. E essas ondulações elas podem propagar pelo espaço, chamando de ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais elas são assim, nada comparado com qualquer coisa que a gente tiver aqui, como um terremoto, como um avião passando, fazendo um barulho. Então, para detectar uma onda gravitacional dessa, o experimento humano tem que ser muito bom. E, de fato, isso aconteceu em 2015. A gente conseguiu criar o detector de ondas gravitacionais chamado LIGO, que tem 2 nos Estados Unidos, um que está em construção na Índia, e tem uns outros, de outros experimentos, e eles conseguiram detectar a onda gravitacional gerada por esses objetos. Ou seja, ou 2 buracos negros, ou buraco negro com estrela de nêutrons, ou 2 estrelas de nêutrons. Esse experimento, só para vocês terem uma noção, esse observatório ele tem 5 quilômetros de braço. Para lá 5 quilômetros, para cá 5 quilômetros. Dentro desse cano, né, dessa passagem, tem um laser, que ele é extremamente linear e não pode ocorrer nenhuma vibração. Se ocorrer, vai ser um ruído, e esse ruído não pode ser considerado onda gravitacional. Tá? Só para deixar claro, imagine esses lasers andando por aqueles canos, e tem espelhos lá nas pontas que fazem o laser refletir. Se os espelhos se mexem, a obtenção da junção desses lasers vão ser diferentes, certo? E é isso que faz com que seja detectada a onda gravitacional. Então, a onda gravitacional, quando ela vem, ela mexe com o espaço, logo mexe com os espelhos, que logo altera os lasers, logo a gente identifica. Para identificar se foi um buraco, se foi uma colisão de estrelas de nêutrons ou um terremoto, aí é muita computação, porque o terremoto faz a mesma coisa com os espelhos, beleza? Isso é muito difícil, é um trabalho fenomenal e o ser humano conseguiu, só que agora, para fazer uma análise disso, é muito complexo. Todos esses aqui que eu estou colocando para vocês são as detecções até hoje, detectadas pelos LIGO e pelo Virgo, e todas essas bolinhas aqui, se ela é muito grande, buraco negro, se ela é pequenininha, estrela de nêutrons. Isso aqui tudo teve que passar por uma triagem para saber se é buraco negro ou é ruído. Se é colisão de buracos negros ou estrela de nêutrons, buraco negro ou ruído. Aí vamos lá. Aonde entra a inteligência artificial aqui? Será que os astrofísicos, os cosmólogos falam de inteligência artificial? Sim. Começa lá de trás com algumas publicações bem tímidas, mas se vocês olharem de 2019 a 2024, olha o tanto de publicação de IA, Machine Learning, junto com a astrofísica está surgindo. Estamos na era da aplicação da inteligência artificial. Então, é agora que a gente pode botar ela para analisar dados, para verificar padrões, para verificar se as equações já estão certas, porque a gente pode ensinar ela para verificar tudo isso. Tudo bem?
Só um detalhe. Esses artigos aqui são os mais recentes, né? Na verdade, eu peguei os mais importantes até hoje. No final, quem tiver curiosidade desses artigos, eu coloquei um QR Code e eles estão lá em PDF para vocês darem uma lida se vocês quiserem, beleza? Para agora terminar, menção honrosa de inteligência artificial com astrofísica. Existe um robozinho chamado Simon, lá na Estação Espacial Internacional, que fica orbitando o nosso planeta, e ele é uma inteligência artificial. Ele fica flutuando, parecendo aquele Pokémon que fica flutuando, esqueci o nome dele, o Coffee, né? Alguma coisa assim. E ele serve ali para trazer informações sobre resultados, manutenções, ou até também para reduzir o estresse dos astronautas que estão lá. Tá? E, por fim, os robozinhos que já existem em Marte, em outros planetas, que, na verdade, em Marte, principalmente, os outros planetas eles estão só orbitando, que, poxa, para a informação chegar para esse robô lá, demora 3 minutos. Então, se alguma coisa acontecer, rola 6 minutos ou mais. Então, assim, como tem que ser uma coisa instantânea, a inteligência artificial pode ali resolver para mim não precisar comunicar um ser humano aqui na Terra. Sacar a ideia de onde entra a inteligência artificial aqui, né? E, passando, esses são os desafios e perspectivas, tá? Para a inteligência artificial na astrofísica. São várias, né? Então, assim, processamento de dados, interpretação, qualidade dos dados, detecção ou seja, o futuro está ali. Detecção de eventos cósmicos, busca por vida extraterrestre, né? Como eu falei para vocês, a zona habitável dos planetas e tudo mais. E é isso. Quem quiser saber mais, a minha apresentação está nesse QR Code, os vídeos estão no QR Code, os PDFs estão no QR Code. E é isso. Muito obrigado. Não passei, né? Fiquei com medo. Newton. Obrigado. Não podia gaguejar 1 minuto. Senão... Bom dia, pessoal. Meu nome é Newton. Eu coordeno um laboratório de inteligência artificial na Universidade de Brasília, na Faculdade de Engenharias do Gama. E eu estou trazendo aqui para a gente refletir, acompanhando a ideia do Ricardo e do Adam, a gente falar um pouco, continuar esse papo sobre inteligência artificial. No meu caso, eu estou trazendo a nossa experiência do AI Lab, de 6 anos em processamento de linguagem natural, que é uma área que está bombando muito, né? Com o advento principalmente dos modelos largos de linguagem, aí, mais conhecido, o ChatGPT, mas tem outros. Então, eu trouxe aqui uma palestra para a gente refletir sobre o que especificamente essa área de processamento de linguagem natural está trazendo de ganho para a sociedade. Tá? A IA, além das palavras. Vamos falar um pouquinho sobre transformações, soluções e tecnologias em PLN. E para a gente entender isso, tem muita gente jovem aqui, eu quero fazer uma retrospectiva para ver em que ponto a humanidade está, para a gente entender todo esse andamento. Só uma questão de contextualização de conceitos, né? Estão ouvindo isso dioturnamente, esses conceitos. IA, Machine Learning, Deep Learning. Isso aqui é só um diagrama para a gente entender onde é que essas coisas estão situadas, né? A inteligência artificial é um conceito muito mais amplo. Ela parte desde de modelos matemáticos baseados em regras, sistemas especialistas. E nós temos dentro da IA uma área mais ampla de aprendizagem de máquina e uma área mais específica dentro de aprendizagem de máquina. Ambas essas áreas, vocês podem reconhecer que são a IA baseada em dados. Com o advento da internet e esse fluxo de Big Data, essa área se desenvolveu muito. Ou seja, você desenvolver modelos matemáticos que aprendem com dados. Eu não preciso ficar parando um especialista, uma mão de obra extremamente cara, para ficar entendendo o cérebro dessa pessoa e como ela toma decisões. Eu consigo fazer modelos matemáticos aprenderem com base em registros de como esse ser humano, esse especialista, atuou ao longo da vida. Por exemplo, um pneumologista com 40 anos de carreira, eu posso pegar os registros dele e fazer um modelo matemático, aprender, sem precisar de parar ele para definir um modelo baseado em regras, por exemplo. Então, só para a gente contextualizar, pessoal, desde sempre o ser humano tem um mito na cabeça, que é desenvolver entes
diferentes dele, diferente do ser humano, que faça algo que ele faz, né? Então, desde antes de Cristo, você vai ver registros ali da pedra, do fogo, da agricultura, da invenção da roda, das ferramentas feitas de ferro, onde o ser humano está tentando automatizar o seu braço e suas pernas, sua força motriz, sua força mecânica, né? A partir da invenção da prensa, você vê o ser humano replicando o que ele faria só no manuscrito. Agora eu posso replicar a escrita. 1760 foi proposta a máquina a vapor. A máquina a vapor foi possível com essa energia a vapor, eu pegar esses braços do ser humano e estender para máquinas mais potentes, né? Então eu consigo escalar a força humana. Até então, força motriz, força mecânica. 1876, invenção do telefone, ou seja, eu pego a minha voz agora, eu projeto a minha voz em lugares longínquos, sem precisar de eu estar lá, ok? Tudo são as evoluções das tecnologias. 1945, a invenção do computador. Nesse momento há algo interessante, o ser humano começa a digitalizar a sua memória e seus cálculos determinísticos, é a computação. Eu saio de uma perspectiva de apenas automação mecânica e começo a entrar no cérebro humano, pelo menos do ponto de vista de raciocínio lógico dedutivo e da memorização. E, a partir de 1969, você tem o ser humano se comunicando globalmente de forma multimediática com a internet. Então, existe, olha só, o avanço do ser humano, né? A inteligência artificial, ela não caiu do céu nessa geração que nós estamos aqui hoje. É uma evolução do homem em tentar automatizar as suas características, seja ela motriz, seja ela de memória, seja ela de raciocínio lógico dedutivo. Avançando ainda, né? Olha o contexto tecnológico que nós estamos. Você vai ver que desde a pré-história, lá nas questões mitológicas, você vai ver o ser humano tentando imaginar seres mitológicos fazendo a sua função, né? Aqui, na era da antiguidade, você tem uma figura do Talos, que era uma figura mitológica que vigiava uma cidade contra invasores e piratas. Então, teoricamente, esse ser mitológico, ele tinha a capacidade de voar e de proteger aquela vila. Eu fui pesquisar o conceito de autômato, que é o fundamento da IA e da robótica. Eu fui encontrar isso lá num contemporâneo de Cristo, Herão de Alexandria. Esse cara inventou energia a vapor, metralhadora, catapulta, máquina caça-níquel, porta automática. Herão de Alexandria foi um gênio, esse cara. E foi um dos primeiros, pelo menos onde eu fui atrás do meu registro, que alcunhou o termo autômato, que é a base de automação, seja no contexto de IA, de robótica, etc. O nascimento formal da IA vem desde ali de 1950, né, com o teste de Turing, a evolução da IA em 1956, e em 1950, na década de 50 e 60, começaram a ter os primeiros programas de inteligência artificial, sistemas especialistas, tá? Sistemas baseados em regras. Já para a nossa geração, né, eu acho que vocês já ouviram falar do inverno da IA, volta do final dos anos 70, dos anos 80, houve um descrédito na IA, mas nos anos 80 isso se retomou com o algoritmo de backpropagation em 1986, e nos anos 80 e anos 90, você vê um avanço na inteligência artificial, né? Um aumento do poder computacional, e um dos marcos principais é quando o Deep Blue vence o Kasparov, né, campeão mundial de xadrez. Isso foi um marco para a inteligência artificial. Entramos então, nos anos 90 e 2000, na era da internet Big Data. É onde Machine Learning e Deep Learning começaram a avançar, com acesso a muita informação, e com modelos matemáticos que, ao invés de aprender com especialista, aprende com dados, né? Então, com essa grande disponibilidade de dados, a aprendizagem de máquina evoluiu muito, tá? E a partir de 2006, você começa a ver o termo Deep Learning, com o barateamento do poder computacional, e com a escala dos modelos matemáticos, podendo otimizar muito mais variáveis, eu começo a ter, por exemplo, redes neurais artificiais muito mais profundas. Ao invés de eu falar com 6 camadas, 5 camadas, um MLP, né, um Multilayer Perceptron, eu começo a falar de centenas de milhares
de camadas, bilhões de neurônios dentro de um único modelo matemático, e eu tenho, então, poder computacional para fazer isso. E isso foi um avanço muito forte dentro de IA. Falando da IA moderna, hoje, nós estamos vivendo o momento da IA generativa, né? São modelos matemáticos profundos que estão entregando soluções extremamente avançadas aí, no nível de visão computacional, pareia a visão humana. Por exemplo, processo de diagnóstico de imagens médicas, já tem aplicações, eu não vou entrar nessa área, mas eu vou direcionar minha fala numa outra área, que é a área de processamento de linguagem natural. Hoje você tem modelos artificiais que equiparam e ultrapassam, muitas vezes, a capacidade humana de comunicar do ponto de vista de linguagem natural. Hoje você tem modelos que, dependendo do nível de instrução do ser humano, ele não consegue ter o nível de escrita e de produção de texto, de interpretabilidade de texto, que um modelo artificial tem. Né? Bom, e o futuro? Nós vamos caminhar para a singularidade? Eu não sei. Né? Tem cientistas que a opinião deles é uma questão de, não é se, é quando. E outros acham que isso pode ser algo muito mais complicado. Mas a singularidade, do ponto de vista da inteligência artificial, é quando a IA ela começa a ter uma capacidade de se reproduzir, uma capacidade de produzir novos modelos de IA, ou seja, dela ter uma gerência própria, como se ela tivesse uma consciência própria. Né? Mas aí fica essa questão, para onde nós estamos caminhando? A cada vez que você vê modelos de inteligência artificial, soluções que equiparam o ser humano, muitas vezes ultrapassam o ser humano, você está caminhando para um lado da singularidade da IA. Também trazendo perspectivas científicas, você vai ter um grupo de cientistas que olham isso com bons olhos. Olha, isso vai ser um aliado para o ser humano. Nós estamos caminhando para um rumo em que o ser humano vai ter uma vida muito mais evoluída e muito mais tecnológica. E tem outros que chamam a atenção para o perigo desse tipo de abordagem da singularidade da IA. Né? Não sei se é da época de vocês aí, mas os caras pensam em Skynet. Né? Quem é mais da década de 80, 90, sabe o que eu estou falando de Skynet, do Exterminador do Futuro. Para só trazer algumas evidências de que o que eu estou falando não é teoria, eu trouxe alguns dados aqui para a gente observar. Olha o número de publicações em IA no mundo de 2010 a 2021. É uma crescente vertiginosa. Tá? Esses números aqui estão em milhares de artigos e publicações científicas. Investimentos, budget, grana. Isso aqui também é uma crescente de investimentos. Aqui está em bilhões de dólares entre aquisições de empresas menores, investimentos privados, investimentos públicos. Então, o mundo está numa corrente, numa corrida frenética em termos de evolução de inteligência artificial. Há muito a se fazer, muito a se fazer. Falta pessoal capacitado, falta gente que entende de IA, falta, inclusive até equipamentos. Hoje, se você precisar de comprar um servidor de GPU, você não vai conseguir que eles te entreguem, por exemplo, a NVIDIA não vai te entregar esse mês que vem. Está faltando silício no mundo para fabricar GPUs. Em termos de tarefas, onde é que o processamento de linguagem natural está ajudando, apoiando o ser humano? Classificação e triagem de documentos. Pessoal, processamento de linguagem natural é um mundo, eu estou trazendo a minha experiência, tá? Eu tenho um foco, eu tenho muita experiência em entregar soluções para o judiciário brasileiro. Então, vou falar muito dessa vertente aqui, também na área de saúde. Então, a gente tem trabalhado lá no AI Lab muito em ler documentos, triar esses documentos. Então, nós temos modelos matemáticos que lêem um documento e falam, olha, isso aqui é uma sentença, isso aqui é uma petição inicial, isso daqui é um documento de despacho, etc, etc. Extração de informações relevantes. Nós temos modelos que eu leio um documento e consigo extrair daquele documento as entidades de interesse, nomes, endereços, CPF, CNPJ, etc, etc. Correlação entre documentos. Eu consigo ajuntar documentos que tenham a mesma similaridade. Por exemplo, eu posso entrar num acervo de um tribunal que tem 1 milhão de processos e ajuntar todas as petições iniciais que pedem a mesma coisa. E levar isso para o juiz. Ó, se você decidir para um, você decide para 1000. Percebe? Então, a gente consegue fazer esse tipo de abordagem.
correlação, geração de texto. Você ter soluções que apoiem o ser humano a fazer uma petição inicial, construir uma decisão, redigir texto de uma maneira técnica. Vamos falar como que então esse comportamento, quais são as possibilidades da IA dentro desse contexto de processamento de linguagem natural, pessoal. Eu trouxe um artigo de 2024 para a gente, que foi muito interessante. Ele analisou a capacidade de modelos de inteligência artificial e ser humano analisar contratos jurídicos. Então, vou trazer rapidamente aqui, que meu tempo está se exaurindo. Então, a tarefa é revisão de contrato, tá? A ideia aqui é avaliar entre modelos largos de linguagem, advogados júniores e profissionais terceirizados. E o ponto de referência era o advogado sênior. Então, o meu padrão ouro é um advogado sênior, um cara tarimbado, que sabe muito bem fazer revisão de contrato. Então, o que ele faz para mim é verdade. Então, eu trouxe uma análise de advogados júniores e terceirizados e modelos de linguagem de programação. Modelos de processamento de dados, de linguagem natural. Numa ótica de assertividade, tempo e custo para se fazer essa tarefa. Aqui está o F1 Score, é uma métrica de medida de assertividade, tá? Não vou entrar nos detalhes. Dos terceirizados, modelo largo de linguagem, juniores e outros modelos de linguagem. Vocês veem que a assertividade não muda muito. Os modelos de linguagem estão sendo tão assertivos quanto o ser humano. Aqui. Às vezes até melhor. Do ponto de vista de tempo, isso aqui é em minutos, tá? Um advogado sênior leva 43 minutos para analisar um documento. Um advogado júnior leva 56 minutos e um consultor leva 201 minutos. Eu não sei porque que esse dado está tão alto ali. Mas fato é que quando você pega os modelos de linguagem, ele leva, no pior caso, 4 minutos. No melhor caso ali, menos de 1 minuto. Ponto de vista financeiro, quanto que custa fazer uma revisão de contrato com o ser humano ou com o modelo de linguagem? Está ali em dólar. O advogado sênior cobra $75 para fazer uma análise, o júnior custa 74 e um consultor custa $36. Se você usar o chat GPT-4, custa 25 centavos de dólares para você fazer a análise do mesmo documento. Isso aqui é uma experiência do nosso laboratório, isso aqui... A gente está fazendo triagem de processos dentro do acervo do maior Tribunal Regional Federal, que é o TRF1, tem 500 mil de processos de acervo. Nós triamos descoberta de processos semelhantes. Dentro dessa base, você tem uma massa de 500 mil de processos. Se o ser humano quisesse ir lá e agrupar processos semelhantes, ele tinha que ler esses processos todos. A gente faz isso em termos de horas, de minutos, e tem toda essa análise quantitativa. A gente consegue descobrir o assunto principal, ajuntar esses processos para facilitar a triagem desses processos e julgamento. Aqui mais resultados com relação a isso. Então a gente consegue, isso aqui é um resultado de triar milhares de processos, tá? Dentro desse acervo. O nome dessa tecnologia que nós já entregamos para o TRF, vamos chamar a lei, Análise Legal Inteligente. Ela tem pelo menos de 7 a 9 motores de IA embutidos nela, para fazer similaridade de processo, apoio à redação de minutas de sentença, levantamento de jurisprudência, levantamento de precedentes qualificados e outros. Isso aqui são outros projetos que nós já entregamos. O Sabiá nós não entregamos ainda, do TST, aplica agrupamento de processos semelhantes, levantamento de jurisprudência. O ALEI, esse que eu já falei para vocês. Projeto Pedro, financiado pela Organização das Nações Unidas, nós entregamos para o CNJ, ele faz levantamento de precedentes qualificados, já está em uso. Projeto Vitor foi o primeiro projeto nosso que nós desenvolvemos dentro do Supremo Tribunal Federal. Projeto Osíris na PGDF. Projeto Mandamos, foi um projeto já entregue há alguns anos no TJRR. Tá? Outra perspectiva, esse é um trabalho que eu estou orientando de mestrado, a gente está fazendo a detecção de fatores de risco de doenças cardíacas a partir de prontuários eletrônicos. A gente está tendo modelos de IA lendo prontuários eletrônicos de pacientes e identificando fatores de risco e triando esse paciente para o SUS, aqueles que são mais críticos. Não vou entrar em detalhes aqui, que meu prazo está exíguo. Tá, pessoal? Plaquinha ali já levantou. Considerações finais minhas, um recado aí para a gente trocar ideia. Políticas para inovarmos com efetividade. A gente precisa desenvolver habilidade pessoal
para a gente sair da nossa caixinha, quem é de computação, por exemplo, de engenharia de IA, sair da nossa caixinha e entender o problema do outro. Porque a inteligência artificial é para resolver o problema da sociedade. Nós precisamos ter essa habilidade de aprender outras áreas do conhecimento. Interpessoal, nós precisamos ter a capacidade de trabalhar multidisciplinarmente. Eu não acredito que alguma tecnologia útil, bacana, de ponta, seja desenvolvida sem uma equipe multidisciplinar. Essa é a experiência que eu estou tendo no nosso laboratório, tá? E o mundo do trabalho já está mudando e vai mudar cada vez mais, tá? Postos de trabalhos com tarefas repetitivas, automação. O ser humano ele vai ser exigido pela uma capacidade maior cognitiva sua, de fazer relações, de empatia, de relações pessoais, do que questões mais mecânicas. E quando eu digo mecânica, não é naquela época de Cristo. Força motriz, raciocínio lógico dedutivo, relações, interpretação, leitura de texto, interpretação de imagem, etc. Profissionais de diferentes áreas do conhecimento estão buscando cada vez mais a IA. Nós temos um desafio para a educação formal. IA não é uma prerrogativa da computação. Já tem currículos de faculdade de Direito aí, inserindo IA na formação dos advogados novos aí, por exemplo. Isso tem que acontecer na medicina, nas outras engenharias e etc, etc. A IA depende da qualidade de suas fontes de dados. Nós estamos vivendo IA baseada em dados, então nós precisamos ter dados, né? Não dá tempo de eu discutir isso aqui com vocês, mas um problema sério é dados. Nós temos dados demais, mas dado muitas vezes que não presta para nada, que está tão desestruturado que não dá para aproveitar. Há muitos problemas abertos que podem ser respondidos com a IA. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Andrew Ng. Nós estamos vivendo uma outra era, nós estamos vivendo a nova energia do mundo, assim como nós vivemos lá na época de Thomas Edison. Nós estamos instalando as primeiras tomadas. Mas tem muita tomada para ser instalada e tem muitos circuitos mais complexos para serem construídos e ligados. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Deixa aí meus contatos aí, caso queiram. Obrigado. Não, tranquilo. Estourei o tempo, hein? Pessoal, pediram para avisar aqui que se vocês tiverem alguma pergunta para qualquer um de nós três aqui, o pessoal leva o microfone aí para vocês. Nós vamos estar aqui disponíveis para vocês, tá? A ideia é para vocês discutirem, trazerem aí dúvidas ou considerações sobre aquilo que foi apresentado agora. Você consegue botar talvez lá no primeiro slide, amigo? Será que consegue botar no primeiro slide lá da primeira apresentação, que aí tem o nome de todo mundo? Então, a ideia nossa era trazer um pouco do que é inteligência artificial, a ciência, a astronomia e o futuro da IA. Então, nesse contexto, a gente deixa aberto aí para vocês algumas perguntas que podem ser realizadas. Eu gostaria de falar... Alô, alô? Tá rodando aqui o microfone? Tá bom. Alô? Ok. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta seria para o primeiro, o Ricardo, né? Que é o seguinte. Eu gostaria de saber, na evolução da Homo sapiens, esse homem consciente, a gente perderia a noção criativa, porque existem alguns estudos mais para a gente entender que mostra a evolução do ser humano diante da tecnologia, que antigamente as pessoas que tinham capacidade de mexer em computador dava conta de soldar, de arrumar e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas da minha geração só dá conta de trocar peça já pronta e veja lá, né? Às vezes de instalar e tal, e a gente perdeu essa consciência. Em um futuro onde o nosso papel, o único papel que a gente teria, seria o de criticar e analisar o resultado criativo de uma IA, a gente perderia a noção criativa nossa e terceirizaria isso a ponto da gente não dar conta mais de viver como a gente vive hoje em dia? Essa é a primeira pergunta. Aí a segunda pergunta seria para o Adam, que é o seguinte: existe uma coisa nas IAs, um tipo de exploit que você consegue fazer, que é a injeção de pixel em imagem para poder alterar a análise da imagem dentro de uma IA. Fazendo uma injeção simples e totalmente invisível para um ser humano, a IA consegue errar tudo, a imagem que ela está analisando, usando esse tipo de injeção de pixel.
E analisando as fotos e as imagens que a gente tem da galáxia, ela já é, assim, para o ser humano, totalmente aleatória, que ninguém consegue ver com nitidez por estar muito longe. Você acredita que, em termos de segurança, a gente ainda está em um ponto em que a gente não dá conta de identificar muita coisa com a IA, e talvez isso, a evolução para a astronomia, venha a consertar os erros de segurança de injeção de pixel para coisas de agora, de fotos normais e tudo mais? E essa é a minha segunda pergunta. Como é que é seu nome, desculpa? É Luna. Anuni? Luna. Nune. Nuna. Então, Nuna, acho que eu vou pedir até ajuda para os colegas aqui, se eles quiserem contribuírem, né? Se a gente for olhar para a história recente, eles falam muito o quanto que a tecnologia impactou a produção profissional, intelectual e afins. Então, se a gente for falar, por exemplo, da criação da prensa, né? O pessoal falava assim, com a escrita ou com a prensa, a gente nunca mais vai ter que usar memória. Ou seja, as pessoas vão ficar ignorantes porque ela não precisa mais lembrar o Ilíades completo, ou precisa lembrar 45 mil páginas de algum contexto, alguma frase, alguma coisa. E a mudança da tecnologia, na verdade, ela trouxe mudanças de perspectiva. Então, as pessoas não ficaram ignorantes porque elas não tinham mais a memória que elas tinham 10, 20, 30 anos atrás, antes da prensa. Elas simplesmente utilizaram a capacidade intelectual delas em outras frentes. Então, elas deixaram de memorizar textos e começaram a utilizar, não, se eu preciso lembrar alguma coisa, eu vou ler o texto que já está escrito. Então, com a tecnologia, e aí você fala um pouco da criatividade, até recentemente, 4, 5 anos atrás, o pessoal falava, não, a inteligência artificial ela consegue fazer muita coisa, mas só o humano consegue ter criatividade. E aí a gente viu que não. Nos 4, 5 anos, a gente está vendo que a inteligência artificial tem tanta ou mais criatividade do que a gente em um grande número de aspectos. E aí o que eu quero dizer com isso? A nossa capacidade de dizer que, em função de a criatividade ou a produção científica está muito ligada à capacidade da inteligência artificial, está produzindo coisas e que a gente fique menos capaz de realizar essas atividades, eu acredito que a gente vai mudar a nossa perspectiva de trabalho. E essa perspectiva de trabalho passa muito pela consciência humana, ou seja, aquilo que eu posso fazer enquanto ser humano, aquilo que eu tenho capacidade de fazer com relação às pessoas que estão ao meu redor. Então, a criatividade, necessariamente, ela vai ser modificada, mas não é para pior. Então, se a gente tomar essa mesma referência da prensa, por exemplo, as pessoas não ficaram mais burras depois da prensa, elas simplesmente utilizaram a capacidade intelectual de uma outra maneira. Eu não saberia dizer qual será essa maneira. Então, assim, a gente vai viver juntos nos próximos 10 anos e vai saber o que realmente a gente está fazendo. Na academia, eles falam muito na questão das salas de aulas, né? A sala de aula, o aluno, a gente não vai ter mais capacidade de fazer pesquisa científica, não vai ter mais capacidade de produzir código. E eu vejo com uma perspectiva completamente diferente. Veja, eles vão ter a capacidade de fazer coisas muito além do que a gente tinha 10 anos atrás. Agora, quais são essas coisas, a gente vai estar descobrindo nesse caminho. Eu acho que é isso que eu tinha para contribuir. Luna, não é isso? Bom dia. Eu vou só complementar a fala do Ricardo. Eu daria outro nome para a palavra criatividade. Reconhecimento de padrões. Eu acho que a IA ela vai reconhecer padrões mais fácil que a gente, reconhece padrões mais fácil que a gente, e por isso ela consegue fazer tomada de decisão que a gente julga como... mas eu termino, né? Que a gente julga como criatividade, certo? Então, por exemplo, igual eu coloquei para você, se eu tenho uma equação e, na verdade, essa equação ela sai de um padrão, certo? Eu sou astrofísico, então eu estou avaliando ali uma sequência de fatos. Reconheço o padrão. Desse padrão, eu tiro um equacionamento. Eu tiro a lei por trás daquilo. Isso eu julgo como criatividade, certo? Einstein fez isso, ele fez de uma maneira espetacular, porque ele não tinha dados. Newton fez isso. Outros físicos tão brilhantes quanto, que são pouco nomeados, também fizeram isso. E os programadores e os criadores, enfim, também da mesma forma. Ou seja, a criatividade ela é um parâmetro que vem
da comparação, de reconhecimento de padrão, e quem faz a IA reconhecer o padrão é o humano, porque ele que tem que treinar a máquina. Então, e o viés que a máquina recebe, quem também dá é o humano. Então, assim, eu posso treinar a minha IA para reconhecer os padrões que eu quero que ela reconheça, que eu não visualizei ainda. E é essa a utilização dela. Então, a criatividade está longe de ser superada do ser humano, porque nós conseguimos reconhecer padrões, independente se tivemos esse treinamento. A IA não. A IA só com treinamento. Você entendeu? Então, assim, está longe ainda e em nenhum momento a IA vai ocupar o lugar de ninguém. A IA, na verdade, ela vai estar ali fazendo os trabalhos braçais, como os meus colegas colocaram, e o ser humano ali ao lado, tendo a visão macro da coisa toda. Sua pergunta sobre a imagem. Eu não diria, eu não saberia te dizer qual é o uso do pixel, enfim, no tratamento de imagem, porque eu sou um astrofísico teórico, então eu não fui para a parte de experimental, observacional, que analisa a CCD, que é a nossa câmera que tira fotos e tudo mais no visível, né? E nas outras faixas do espectro utilizam outros tipos de frequência. Mas o que eu te garanto é, para renderizar aquela imagem do buraco negro, por exemplo, foram milhões e milhões de dados, de bytes ali, que foram espalhados por vários telescópios no planeta e tiveram que ser colocados num lugar só para ser renderizado. Se você, inclusive, for atrás de como foi produzido isso, o algoritmo de juntar tudo isso e criar uma imagem e trazer esses dados foi assim, algo espetacular. É algo assim que hoje conseguimos tirar uma foto do buraco negro pela qualidade do nosso hardware e do nosso software. Só por isso. E pela quantidade de multitarefas que a gente pode realizar com essas máquinas. Entendeu? Agora, na segurança dessa imagem, se essa imagem ela vai estar falsa ou verdadeira para quem estiver enxergando, eu não saberia te dizer. Eu nem saberia se isso é uma preocupação atual desses astrofísicos observacionais. Porque a preocupação atual, na verdade, é observar os fenômenos que não são observados. E se aquele fenômeno, se a imagem, por exemplo, aparece e pode acontecer dela ter sido falsificada, né, por causa desse pixel que você colocou, isso não é o foco hoje do astrofísico, entendeu? O foco hoje é de gerar essas imagens que são extremamente difíceis por causa da quantidade de bytes. Bom, beleza? É isso. Infelizmente, foi encerrado, né? O pessoal avisou. Eu deixo aqui o agradecimento por todos que ficaram assistindo a gente até o final, em nome de todos. E o evento está sensacional. Obrigado aí pela comemoração do Planetário 50 anos. O Planetário é um dos lugares onde eu gosto bastante. Obviamente, sou astrofísico, então curto bastante lá. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado.